primeira vez no Brasil acontece em uma cidade do interior a chamada Virada Empreendedora. Um evento com mais de 8 horas de duração, onde 35 jovens empreendedores de forma simultânea trocam experiências na busca de soluções para o momento econômico tão conturbado. A cidade escolhida foi Sete Lagoas, que fica a 80 quilômetros da capital mineira de Belo Horizonte. E o Entre Linhas veio acompanhar de perto esse evento tão arrojado. Vem comigo. Come with me now, come with me now, come with me now. Oh, come with me now, I'm gonna take you down. Oh, come with me now, I'm gonna show you how. Oh, come with me now, I'm gonna take you down. Oh, come with me now, I'm gonna show you how. Afraid to lose control, caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now all of this seems clear. I need to... Um dos grandes detalhes dessa virada empreendedora é que tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que começa uma palestra, termina outra, tudo de forma simultânea. E num pequeno intervalo agora nós vamos conversar com um dos idealizadores, ou pelo menos responsável, para que esse evento funcione de maneira correta, que é o Marcos Piquini. Prazer, Piquini. Obrigado Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Te amarrei um tempinho, porque você já está saindo para sua palestra já, o auditório lotado, né? Mas me fala um pouquinho da importância dessa virada empreendedora, inclusive por ser a primeira no interior, né? A nível nacional, geralmente acontece nas grandes capitais, e você, um dos responsáveis pela CI, conseguiu trazer isso para as Sete Lagoas. Olha, eu acho que é muito importante estar acontecendo esse evento em Sete Lagoas, não só porque é a primeira vez que acontece fora de uma capital, mas o fato de que o evento se origina de um movimento legítimo aqui na cidade. Ele é precedido de uma série de outros eventos de empreendedorismo que mostram uma força muito grande dessa moçada aqui de Sete Lagoas e da vontade que eles têm em fazer alguma coisa acontecer. Já houve eventos anteriores de empreendedorismo com muito sucesso aqui, e o surgimento do grupo Santa Helena Vale, que hoje tem cerca de 300 pessoas que circulam em torno desse universo empreendedor, mais a adesão do Unifem nesse projeto, mais a acolhida que a CI deu com a criação da CI Jovem, que é uma plataforma de congregação desses esforços todos, isso fez com que fosse organizado esse evento. É um evento de 8 horas, com 35 palestras, gente da cidade, gente que é de fora da cidade, mas que atua aqui, convidados. Então eu acho isso muito importante e acho que isso reflete o momento que Sete Lagoas está vivendo. Existe dentro da cidade hoje um movimento de inovação que é muito importante e que as forças econômicas da cidade não podem deixar de notar. Existe uma série de iniciativas já iniciadas, bem-sucedidas, outras que estão vindo, e eu acho que Sete Lagoas vai ganhar muito com esse movimento. A gente não vai ver amanhã o resultado disso, mas daqui a algum tempo nós vamos ver o quanto isso vai ser benéfico para a cidade. Você é, digamos que, um nômade digital, porque você morou fora. Você esteve fora, você já rodou muito ao redor do mundo, inclusive que justiça seja feita, não pode deixar de falar da sua bagagem. Você trabalhou mais de 20 anos numa empresa multinacional, né, no setor global, você teve participações, inclusive, em artigos periódicos internacionais, não é isso? E hoje você é um renome no que diz respeito à assessoria, ao plano de comunicação do empreendedorismo, né? Certo. O que te atraiu aqui para a região de Minas? Olha, eu, como você disse, eu morei fora do Brasil durante muito tempo e eu me tornei um especialista em indústria automobilística. Morei na Inglaterra há 7 anos. Quando eu voltei para o Brasil, em 92, eu fui trabalhar em jornais, como eu sempre fui jornalista de profissão, mas logo eu fui chamado para ir trabalhar na Fiat. E me especializei nessa área, me transformei em um executivo da empresa, acabei sendo diretor da Iveco. Eu participei do processo de construção da fábrica aqui em Sete Lagoas. E fui diretor da Iveco durante 7 anos, de 2007 a 2012, 6 anos.
E nesse período, inclusive, eu ganhei, uma honra muito grande, eu ganhei o prêmio de cidadão honorário de Sete Lagoas, em função de algumas ações que nós fizemos lá na Iveco, como a Literata e outros eventos. Então eu sempre tive uma ligação muito forte, desde o dia que a Iveco escolheu vir para Sete Lagoas, que foi em 98, 99, início da construção da fábrica, inauguração no ano 2000, e desde então eu sempre estive aqui. E desenvolvi laços muito fortes aqui, laços de amizade e laços de prazer mesmo de estar aqui na cidade. E hoje eu estou atuando aqui junto à ACI, porque a ACI tem um projeto de... O nosso programa ele é a nível global, porque ele tem uma plataforma internet, no canal do YouTube. O que seria a ACI? Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, que hoje tem uma plataforma de trabalho que eu acho que é muito visionária, que é trazer para dentro da ACI um universo de pessoas que queiram propor soluções de inovação para a cidade, de desenvolvimento para a cidade. A ACI ela é uma instituição, até onde me foi informado, com 80 anos, está comemorando 80 anos. Eu quero chegar em 2 pontos. Primeiro ponto, você é paulista. É paulista, paulistano? Eu sou paulista. Paulista. Então você tem um perfil arrojado, o perfil de trabalho, de dinamismo natural do povo de São Paulo. Em contrapartida, você está em Minas Gerais, que é tido como um dos mercados mais conservadores e mais fechados do Brasil. Se fala muito em tecnologia para o Sul, até mesmo em São Paulo, e em contrassenso nós temos hoje um evento que nunca foi realizado em nenhuma outra cidade do Brasil. Por que Sete Lagoas? Por que Minas, uma cidade interiorana? O que é que tem que o resto do Brasil não tem ou não fez? Eu não sei explicar assim tão historicamente, ou foi uma conjunção de fatores? Não, eu acho que a história move em ciclos, né? Você tem momentos, você tem pessoas, você tem circunstâncias que fazem com que as coisas aconteçam. Eu moro há 20 anos em Minas Gerais. Desde 98 eu mudei para cá. O ano que vem vão ser 18 anos já. Eu tenho visto muita mudança em Minas Gerais desse tempo para cá. Então você tem hoje em Belo Horizonte o maior núcleo de startups do Brasil. Existe um negócio em BH chamado São Pedro Valley, onde estão surgindo diversas startups muitíssimo bem sucedidas. Inclusive o único escritório do YouTube, não é isso? Da América Latina é em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Existe uma iniciativa da UFMG, que é o BH Tech, que é um acelerador de pequenas empresas. Existem diversos movimentos de cursos livres que estão acontecendo em Belo Horizonte, que estão contaminando a moçada com novas tecnologias, novas maneiras de você desenhar, prototipar, idealizar negócios. Então, tem muita coisa acontecendo. Aqui em Sete Lagoas, eu acho que houve uma conjunção de fatores que fazem com que as pessoas hoje estejam mais antenadas. Primeiro, uma preparação que vem sendo feita já há algum tempo de eventos de empreendedorismo na cidade. Já faz algum tempo que Sete Lagoas tem sido um destaque nessa área, no universo mineiro e no universo brasileiro. E depois você tem hoje aqui várias pessoas que estão empreendendo de uma maneira muito bem sucedida, que acontece de ter a mesma idade, circulam nos mesmos lugares. Sim, mas aí você tocou no segundo ponto. Porque nós temos o Santa Helena Valley, que são um grupo de jovens da geração Y, que se organizaram e estão aí mostrando para que veio, eu quero mostrar. Mas eu volto aí aqui, porque nós temos uma instituição de classe, que é a ACI, uma instituição composta por pessoas de idade madura, num cenário conservador. Digo isso porque nós estamos falando de comércio e indústria, onde são cenários econômicos fechados. Mas olha só, o presidente atual, Flávio Fonseca, ele tem uma plataforma muito clara. Eu acho que uma razão de estarmos hoje aqui na Associação Comercial e Industrial é exatamente essa visão. A visão de que a ACI, ao completar 80 anos e com tantos serviços prestados a Sete Lagoas, estava no momento de se abrir para acolher o novo, para se perpetuar no futuro, porque não podemos ficar olhando só para o passado. Mas o que eu queria concluir era assim, não seria aí o ponto de sucesso da junção da experiência com a juventude? Eu acho que, se você vê hoje as necessidades do jovem empreendedor, elas são muito interessantes. Elas precisam de espaço.
ou seja, de um lugar físico para funcionar. Elas precisam de mentoria. Mentoria significa o quê? Estarem próximas de pessoas com experiência que possam dar uma orientação para resolver aqueles problemas. Eu não sei se é um norte, mas eu digo que é um meio. Como fazer as coisas acontecerem até eles chegarem nos objetivos deles. Quem já fez negócio, quem já teve negócio, quem já viveu mais, sabe onde estão as pedras, sabe onde estão os buracos. Então sabe como se movimentar um pouco melhor. Então essa aproximação do mais jovem do mais velho, digamos assim, ele transmite um pouco dessa experiência e ajuda a acelerar o processo de maturidade das novas empresas. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a necessidade do investimento, o investidor anjo, como eles dizem, que é aquele cara que acredita num negócio e investe na expectativa de ter um rendimento futuro. Eu acredito que possa acontecer de a gente virar um polo regional muito importante de empreendedorismo. Eu acho que as condições estão aí, existe uma energia muito grande desse pessoal novo da Santa Helena Valley que conseguiu, de uma maneira criativa, quase intuitiva, de agregar essas pessoas que estão trazendo as novidades para cá. Então acho que a gente está vivendo, usando uma imagem, é a tempestade perfeita para acontecer uma chuva muito boa. Talvez você seja a pessoa perfeita, seguindo o seu termo, perfeita, a pessoa ideal para viver esse momento. Porque, com todo respeito, você não é uma criança mais, e você tem uma bagagem de experiência. Você está aqui, ó, entre os jovens e entre os mais vividos. E você viu muita coisa que já aconteceu, e está vendo muita coisa que pode acontecer. Foi isso que te trouxe para cá? Instintivamente, ou talvez você não tenha parado para pensar? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu sou empreendedor também. Eu deixei a Fiat em 2012, eu abri a minha empresa, uma empresa de comunicação estratégica, e hoje eu tenho clientes aqui na cidade. Por causa da minha história com Sete Lagoas, que vem lá desde o Você já é o Sete Lagoano, né? Eu estou achando que você é muito mais Sete Lagoano que paulista. Não, mas eu sou Sete Lagoano honorário. Ainda não saiu um ai ainda, mas com o tempo eu acho que... Eu acho que não vai sair, mas... Se precisar sair, depende da estratégia. Depende da piada. Como falar em empreendedorismo sem falar nas mulheres. Afinal de contas, as mulheres já estão começando a dominar o mundo. Você já não dominou ainda, né? Agora nós vamos conversar com a Eusiane Campos, considerada como uma das promessas femininas no mundo do empreendedorismo. Tudo bem? Tudo jóia, Juninho. Muito obrigado por você vir participar do Entre Linhas. Eu que agradeço o convite, é uma super honra. Obrigada. E como é isso, ser considerado uma perspectiva de empreendedorismo tão jovem, uns 32 anos? É uma responsabilidade muito grande, né? Mas que eu fico extremamente lisonjeada, porque efetivamente as mulheres precisam dessa representação e precisam realmente ter um foco, uma orientação, um direcionamento do que vem a ser mulher no mundo do empreendedorismo, principalmente no mundo tecnológico, que ainda é um mundo, né, que tem como prioridade os homens, e a tecnologia como um todo é prioritariamente dominada por homens. Mas você é especialista, inclusive especialista, graduada, pós-graduada, né, mestre em carreiras. A sua especialidade é a carreira das pessoas, orientar as pessoas a seguir a melhor carreira, não é isso? Exatamente, né? Mas você é empreendedora?
E sou com muito orgulho, definitivamente esse é o melhor rótulo para definir o que eu faço hoje. O que acontece? Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender que ser empreendedor, na verdade, não necessariamente é abrir um novo negócio. Ser empreendedor é muito mais uma atitude, a atitude de decidir protagonizar a sua história e fazer com que você se torne o seu principal empreendimento. E essa definitivamente é a minha bandeira. É cada vez mais auxiliar pessoas a empreenderem carreiras memoráveis. Mas a partir do momento que você escolheu esse foco de mercado, que é ensinar as pessoas a gerir a própria carreira, você já empreendeu. Sim. Você achou um nicho de mercado onde tinha um espaço que talvez você poderia ocupar. Sim. Não é isso? Agora, como é ensinar alguém a tocar a própria carreira? Porque cada pessoa tem um biotipo diferente, um estereótipo, um perfil. Existe uma fórmula, existe um pacote? A gente tem várias metodologias, várias ferramentas e várias teorias que sustentam a prática de hoje quem orienta e desenvolve carreiras, o profissional de carreiras. E eu fiz a minha formação, eu tive muito cuidado e muito critério exatamente para escolher, estudar e me aprofundar no que a gente tinha de melhor nessa área. E o que existe hoje, de fato, nessa prática é exatamente ferramentas que auxiliam você a gerar clareza da pessoa quanto ao perfil dela, e aí então ela entendendo esse perfil, ela então consegue se posicionar dentre as várias oportunidades que ela tem naquela que é mais interessante para aproveitar o perfil dela. Essa volta que você deu, é bom esclarecer que você, além de tudo, é psicóloga também. Exatamente, onde tudo começa. Você começa como psicóloga? Exatamente. Então a primeira coisa que você aprendeu foi fazer a pessoa se encontrar, se achar a si mesma, né? E depois, em segundo plano, achar o caminho a ser percorrido, é isso? Sim. Na verdade, assim, a maioria das pessoas, a esfera profissional, ela é a segunda esfera mais importante, só perdendo para a esfera familiar. Então, definitivamente, o trabalho que a gente faz, ele é determinante para você entender a sua identidade e saber o que você é e quem você é. Mas você me fala que primeiro vem a esfera familiar, depois vem a esfera profissional. Sim. Mas o indivíduo enquanto ele mesmo, não é o mais importante? Definitivamente. E é aí que entra o meu trabalho. É quando a gente consegue entender exatamente o que é peculiar, particular do indivíduo, que aí a gente consegue encontrar as melhores soluções para atender a realidade dele, o que ele é e o que ele pode fazer. Qual é a definição para você, que é uma estudiosa de carreira, o que seria empreender? Protagonizar. Empreender significa você protagonizar o que você tem de melhor em você e com isso gerar valor para o mundo. Então hoje você é uma seguidora da finalidade social, do indivíduo enquanto produtor do bem-estar dele e do bem-estar coletivo, é isso? Sim, na verdade nós seres humanos somos seres sociais, a gente vive em sociedade. Sem a sociedade a gente não consegue reafirmar quem a gente é. A nossa identidade precisa do contato com o outro. E é quando você entende quem você é, entende como você pode gerar valor para o outro, que aí você encontra a sua felicidade. Mas nós não podemos deixar de lado o cunho pecuniário, o cunho financeiro. Sim. Quando você fala empreender, geralmente, que agora eu estou tendo uma nova visão, que a doutora Elzi, como psicóloga, está me fazendo refletir, que empreender pode ser só a produção de bem-estar também, não está ligada ao fator financeiro. Mas a ideia que a gente tem de empreender é um negócio bem sucedido, pelo menos tende a ser. Como se conciliar essa questão de satisfação financeira, de crescimento de patrimônio e bem-estar coletivo? Não dá um choque? Será, Juninho, que os tempos não estão mudando? Eu acho que essa associação ela era muito comum no sistema anterior. Agora, com a economia colaborativa, as coisas mudaram. Agora, quanto mais valor a gente gera para o outro, mais fácil é a gente gerar valor para a gente mesmo. Eu sempre falo daquele provérbio africano: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá junto. E esse é o novo norte, esse é o novo norte que a economia colaborativa tem ensinado para a gente. Você, além de tudo, é coaching. Sim. O que é coaching? Coaching, na verdade, é uma metodologia. É uma metodologia que auxilia você a gerar resultados. É como se fosse uma série de passo a passo que organiza a sua cabeça e os seus objetivos, as suas ações, para que você consiga alcançar os resultados que você quer. Qual é o perfil da pessoa que vai te procurar? Ela vai te procurar para quê? São 3 perfis principais. O primeiro são pessoas que estão em transição de carreira, que decidiram por seguir uma carreira que corresponde mais aos talentos que ela tem e ao que ela de fato é. Desculpe te interromper, mas claro. Então, só para clarear bastante. Então, como você me fala que é transição, a primeira pessoa que vai te procurar é uma pessoa que está infeliz.
Possivelmente. Que começou a carreira e quer passar para outra. Isso? Sim, ela pode. Geralmente são pessoas que, exatamente por estarem nesse período de mudança, elas estão um pouco fragilizadas, mas não necessariamente elas estão desesperançosas. Muitas vezes a transição de carreira é um grande ato de coragem, mas o trabalho do coach auxilia justamente a você conseguir estruturar no passo a passo como viver isso. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei como. Exatamente. E os outros perfis? Os outros dois perfis são pessoas que intraempreendem, são pessoas que estão dentro de uma organização, querem muito fazer a diferença, mas não abrem mão da estabilidade financeira e da estabilidade que o cargo que uma grande organização oferece, por exemplo. E o terceiro perfil é o que a gente chama de perfis multipotenciais. São pessoas que têm vários talentos e que, por terem muitos talentos, têm dificuldade em criar uma carreira linear. Então, elas precisam e funcionam muito melhor quando elas trabalham por projetos. Talvez seria o novo conceito da síndrome do pensamento acelerado? Pessoas que pensam demais e não se situam, precisam se organizar. Um foco. Nem todas essas pessoas teriam isso, mas sim, a maioria dessas pessoas tem isso. E geralmente são pessoas que realmente têm múltiplos talentos. É uma pessoa que trabalha muito bem na área de educação, mas também é um excelente bailarino, por exemplo. É uma pessoa que trabalha muito com tecnologia, mas que é um grande esportista. E que aí, então, precisa, de alguma forma, juntar esses diferentes talentos em determinados projetos que alavanquem cada um desses talentos. Hoje nós temos as chamadas gerações X e já estamos indo para Y, já fomos para Y. Tem mais alguma ou não? Os novos milênios, né, a garotada que está chegando aí agora, a gente ainda não sabe qual que vai ser o impacto em termos de carreira do uso mais recorrente que a tecnologia está tendo. Isso ainda a gente vai precisar de um tempo para que eles realmente cresçam e alcancem Mas quais são as características dessas gerações X e Y? Tá. Então, a geração X é a geração dos nossos pais, é a geração que viveu... A X é dos pais? Eu achei que já estava no recente. Na verdade tem todo um padrão. Sim, semi-nova. Exatamente. Mas são de pessoas que realmente viveram aquela cultura mais do workaholic, né? Do quanto o trabalho realmente poderia levar a outros patamares de vida. E assim, graças a essa geração a gente está aqui, né? E nós, da geração Y, somos pessoas que agora a gente está muito mais focado em encontrar o equilíbrio e um trabalho realmente significativo. Elzi, tem diferença de enriquecer e prosperar? Agora a lição aprendida, tem sim, né? Juninho me deu essa lição. O enriquecimento, ele realmente é um enriquecimento financeiro. E quanto mais a gente usa os nossos talentos ou aquilo que a gente é bom, mais fácil fica de fato ganhar dinheiro nisso, porque você se diferencia. E quando você se diferencia e se destaca, é mais fácil realmente você ter uma remuneração mais interessante para isso. Mas definitivamente isso não é suficiente para poder te levar à prosperidade. A prosperidade tem vários outros elementos. E um dos elementos que eu ressalto é exatamente a colaboração. É exatamente co-construir, estar com o outro e junto com o outro criar algo que muito maior. Multiplicar, expandir e dividir. Agora, que você não faria sozinho. Você me falou muito sobre a Elzi Coaching. Você me orientou, me falou o perfil das pessoas que te procuram, mas e a Elzi empreendedora? Porque é diferente. Sim. Né? Talvez você seja... Não, no seu caso eu acho que uma coisa está ligada diretamente à outra, porque talvez você seja coach porque você empreendeu, mas talvez você tenha empreendido porque você já sabia o caminho, pelo menos psicológico, de como pelo menos você direcionar, porque hoje nós temos a inteligência emocional, sim, que é mais importante que talvez do que qualquer outra, porque você tem um controle de o que fazer, quando fazer e como fazer. Sim. E eu acho que é o seu carro-chefe, a inteligência emocional. Sim. Né? Me fala um pouquinho da Elzi empreendedora, quais foram os seus empreendimentos, quais são? Legal. E na verdade, assim, eu sempre tive um perfil mais empreendedor mesmo. Isso sempre estava comigo. E é legal você fazer essa ressalva, porque muitas vezes a gente fala, vamos empreender, abrir um novo negócio, mas isso não é para qualquer pessoa. No seguinte sentido, isso é um perfil determinado. Apesar de você poder empreender em qualquer lugar, abrir um novo negócio, efetivamente te exige uma série de habilidades, de competências, que um perfil específico tende a ter uma possibilidade de êxito maior.
E na verdade, como eu sempre tive um perfil mais tendente a empreender, foi quase que um caminho natural começar a trabalhar e a desenvolver empreendedores. E exatamente por estar muito próxima desse perfil empreendedor e por já ter um perfil empreendedor, também foi um caminho muito natural abrir a IWUP, que é uma startup, né, ou seja, uma empresa nascente de base tecnológica e de alta escalabilidade, que então a gente é exatamente uma plataforma. Daqui a pouco a gente vai falar da IWUP, que é só um dos seus empreendimentos. Você tem outros também, essa menina danada, né? Essa carinha de boa moça aqui, mas isso aí falta pegar fogo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é coaching, startup, não são derivativos, palavras americanizadas, não são, enfim, termos americanizados. Nós estamos copiando uma coisa que já foi feita em outro país? A gente está usando a nossa forma de fazer empreendedorismo aqui. Sim, no Brasil a gente realmente consome muito do que vem de fora, mas o que a gente efetivamente faz é dar a cara do que é brasileiro para tudo isso. Esses termos que você falou, por exemplo, são termos que hoje no nosso vocabulário falta uma tradução. Então por isso que a gente ainda usa esses termos. Mas definitivamente hoje, como a gente faz empreendedorismo, como a gente cria startups, tem um jeitinho todo nosso. Agora, essa questão, eu falo muito isso porque o americano mesmo, ele é muito bairrista. Ele tem um apego à origem e se não for deles, eles preferem nem falar ou nem mencionar. Sim. Eu tive um problema desse com minha dissertação de mestrado, que a pauta era family office. E o meu orientador falou, olha, a primeira coisa que você vai fazer é voltar para casa e arrumar um termo em português. Você não tem essa preocupação em enraizar a nossa cultura, em transformar o nosso empreendedor num empreendedor nato, nacional? Definitivamente é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida, né? Usando ou não do linguajar americano, a gente, por exemplo, um grande valor americano é a meritocracia. E no Brasil, por exemplo, a gente tem que ter muita cautela sobre o quanto que a gente prega a meritocracia, né? Por quê? Porque no Brasil a gente nasce em condições desiguais. Então, quando a gente aqui tem um foco muito maior na educação empreendedora, é porque a gente sabe que o brasileiro tem uma limitação educacional para conseguir oportunidades. Porque você me fez atinar uma coisa aqui. Hoje nós somos referência mundial em meritocracia pelo Grupo Embev. Né? O pessoal, mas que nós temos os fundadores que têm a cultura de fora. Estudaram em Harvard. Mas você me fez atinar uma coisa, que nós estamos, pela nossa pobreza cultural, pela nossa falta de estima educacional, que esse cuidado, porque nós estamos caminhando de trás para frente. Sim. Em vez de como nós caminharmos naquele ensino de base, nós estamos indo nos coaches que estão vindo de trás para frente. Você sente isso? Uma falta de base dos empreendedores, uma falta de base intelectual, uma base comercial? Sim, né? Se a gente estava falando, na minha tese de doutorado, eu estudei exatamente isso, os fatores que mais limitam o sucesso de novos negócios. E a educação empreendedora no Brasil é um fator chave para fechar a conta que realmente vai conseguir possibilitar que essa nova geração de empreendedores consiga de fato ter êxito no futuro. E definitivamente hoje, no Brasil, se a gente precisa de uma política pública, essa política pública precisa ser a educação empreendedora. E aonde estaria a educação empreendedora? No ensino fundamental, no ensino médio? Principalmente no ensino fundamental, no ensino médio como continuidade, mas em termos emergenciais no ensino superior. Exatamente porque no ensino superior a gente tem uma maturidade maior do próprio perfil do profissional que está ali, então para a gente conseguir atuar no curto e médio prazo, a gente precisaria de adotar hoje, agora, uma educação empreendedora na universidade. Euzinha empreendedora, me fala agora passo a passo dos seus projetos. Eu começou a falar, eu te interrompi, né? Eu quero que você conte pra gente o que você está fazendo. Tá. Então, na verdade, eu tinha uma empresa, a Rede Gerir com Pessoas, era uma consultoria especializada em desenvolvimento profissional. Não. A IWUP, a Rede Gerir com Pessoas foi uma migração. Ela evoluiu. Exatamente, para a IWUP. Mas tinha que ser IWUP, cadê o português? Então, na verdade, a IWUP já nasceu com intenções de se internacionalizar. Então, quer a gente queira, quer não, o termo, ele já permite, o termo americano, ele já permite uma facilitação. Linguagem universal. Exatamente. Eu tô lascado que eu chamo a Ayrton, não vou poder sair daqui, né? Ué, e eu? Elziane? Não sei. Mas me conta daí,
Então, a UP ela é uma plataforma de desenvolvimento de carreiras memoráveis. O que a gente quer é exatamente oferecer o que a educação tradicional não oferece hoje. E o que é isso? É autoconhecimento para que a pessoa entenda o seu perfil e aí então, entendendo o seu perfil, consiga identificar de todas as grandes oportunidades que tem por aí, aquelas que são mais adequadas para o seu perfil e além disso, que ela realmente consiga ter comportamentos excelentes, comportamentos que realmente levem com que ela se distinga e que ela consiga ser reconhecida como uma profissional. Então aí o up seria você para cima, a uma tradução grosseira, né? Você levantar e o up, seria isso mesmo? Você na sua melhor versão. Para finalizar a nossa conversa, o bate-papo está muito bom, mas você está entrando para uma palestra daqui a pouco aí, tem muita gente te esperando, né? Eu tive sorte de conseguir uma exclusividade com você, muito obrigado. Mas hoje você vai falar sobre empreender em 4 passos. Como que é isso? Tá. Tem como você fazer uma síntese para a gente? Claro, quando a gente analisa, né, o perfil dos principais, das principais personalidades, das principais referências que a gente tem no mundo, em termos políticos, religiosos, da tecnologia, do empreendedorismo, do governo, a gente vê um certo perfil em comum entre eles. Além deles serem grandes protagonistas e realmente quererem gerar valor para o mundo, são pessoas que têm um alto nível de autoconhecimento. São pessoas que sabem quais são seus interesses reais, são pessoas que entendem quais são os seus talentos, que é exatamente a forma como eles podem gerar diferencial para o mundo. São pessoas que têm uma rede de contatos importante, ou seja, que sabem como aproveitar das outras pessoas para gerar ganha-ganha, para gerar resultados compartilhados. E principalmente são pessoas que têm claro qual que é o impacto que elas querem gerar. Então quais são os 4 passos? Interesse, saber os seus interesses. Saber o que quer. Exatamente. E onde quer fazer a diferença. Saber quais são os seus talentos, ou seja, onde você se diferencia, com quem você está, quais é a sua rede de contatos. Lembrando que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E por último, entender exatamente como que é o impacto que você quer gerar no mundo. Qual que é a marca e o legado que você vai deixar para as próximas gerações. Muito obrigado. Obrigada. Você deu um show, uma aula. Foi um prazer enorme. Obrigada. Tá? Elzi Campos, uma assumidade, jovem assumidade de 32 anos, que se Deus quiser vocês ainda vão ouvir muito falar dela. Menina inteligente. Continua aí que o Eterlinha segue no mundo do empreendedorismo. Obrigada, gente. O programa Entre Linhas dá seguimento a essa nossa aventura empreendedora e agora nós vamos falar um pouquinho de um caso que deu certo. Na verdade, ele deu muito mais que certo. Nós estamos aqui com o Thiago Oliveira, um exemplo nato de empreendedorismo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, meu amigo. Hoje você, inclusive, é matéria de revistas negociais, revistas empreendedoras a nível nacional, como Exame, saiu também no estado de São Paulo, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, meu amigo, eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, São Miguel Paulista, e eu comecei minha carreira profissional com 19 anos como office boy. E ali como office boy eu fiquei 1 ano no escritório de contabilidade, eu fui trabalhar como agregado numa empresa de transporte. Nessa empresa de transporte eu observei e identifiquei uma oportunidade. Qual que era essa oportunidade? Transportar a documentação corporativa para a empresa no nicho de transporte que é o varejo. Mas com quantos anos? Isso com 20 anos. Você era office boy, trabalhava numa empresa e percebeu que ali tinha alguma coisa que poderia ser... Eu trabalhava como office boy, fui como agregado numa empresa. Agregado é aquele funcionário que pega o veículo e sai fazendo a entrega. Então quer dizer, você já deu um pulinho aí que você saiu do office boy, já arrumou o veículo? Na verdade peguei o veículo do meu pai emprestado, um Monza 94, onde mais quebrava do que entregava, né? Vivia empurrando o carro. E aí o meu projeto era, na verdade, eu fui para essa empresa para melhorar financeiramente, né? Então, como office boy eu dou um pulo como agregado. Mas já foi seu primeiro salto empreendedor? Foi, Porque você não se contentou em ficar como office boy? Não, me contentei. Foi o primeiro desafio, foi esse. E ali como agregado, eu nessa empresa de transporte, eu enxerguei uma oportunidade, que era um nicho de transporte de documentação corporativa, né? E enxerguei a oportunidade de fazer, achei uma forma de fazer melhor. O que que era? Na época eu nem sabia que era isso, era fazer a logística reversa. No momento que eu entregava, eu coletava. E neste momento, eu levei para o dono da empresa e falei, olha, tem uma forma de fazer melhor e mais rápido. E levei essa ideia para o dono da empresa. E ele falou, cara, você está maluco, você está louco, não vai dar certo e tal.
E aquilo ficou me incomodando. Como todo empreendedor, aquilo fica te cutucando, te incomodando, você vai dormir pensando naquilo. E isso começou assim. E aí eu comecei a me incomodar e começou a me cutucar. E aí, em um determinado momento, eu estava com uma pessoa chamada Wagner Antibor em Jundiaí. Ele falou: pô, Thiago, eu gosto de você. Nesse momento eu já era noivo da minha atual esposa, Fabiane. Nesse momento ele pega assim e fala: pô, Thiago, eu gosto de você, eu queria abrir um negócio. Eu falei assim: eu tenho uma ideia brilhante. E aí eu levei para ele o projeto que era fazer essa entrega de documentação corporativa utilizando a logística reversa. Veja bem, nós estamos entrando num mercado milionário, vou concorrer com potências. E eu achei essa forma de fazer diferente. Tem uma frase que eu uso muito: a gente não inventa nada, só melhora o que já existe. Na verdade, a curto modo de dizer, você achou um meio de entregar melhor os documentos corporativos, é isso? Como? Fazendo a logística reversa. O que é a logística reversa? No momento que eu chego, por exemplo, numa loja, num cliente meu, de uma grande empresa, eu já coleto documentação, material de marketing, tudo que vai voltar para a matriz dele. Tá, mas você está falando muito bonito aí, logística reversa, mas quantos anos você tinha quando você vislumbrou isso? Eu tinha 21 anos quando eu fundei a empresa. Você era um moleque. Era um moleque querendo concorrer com potências. Né? E você sabia que tinha esse nome? Não sabia. Você sabia hoje o que fazer. Sabia o que fazer. Mas isso aí você tinha 21 anos e o Monza. E o Monza 94. Que era o meu pai, né? Já se passaram alguns anos, e qual foi o resultado dessa ideia? Aonde você chegou hoje? Então, hoje são 26 filiais, são 410 funcionários, são 14 mil entregas por dia a nível Brasil. Então, aquele office boy que começou como office boy, passou e continua hoje. Lógico que com muita luta, muito problema. Você está com 36 anos hoje? Com 36 anos. Pois é, mas foi um passo curto. Foi 14 anos a empresa tem, né? E você teve muitas dificuldades? Porque você contando assim parece fácil. Várias. Várias dificuldades, várias vezes pensei em desistir, várias vezes pensei em parar, muitas delas. Qual foi o melhor momento e o pior momento? O pior momento foi em 2007, porque quando você não tem nada e você perder nada, dá na mesma. Dá na mesma, né? Em 2007 a empresa já tinha 5 anos, nós tivemos uma pessoa que saiu, virou concorrente nosso, e nesse momento eu tive que me reinventar dentro da própria empresa, né? Achar de novo uma maneira de fazer melhor e mais rápido e diferente. Para isso acontecer, nós abrimos 4 filiais, né? Naquele momento eram somente 2. E abrindo 4 filiais, nós tivemos um endividamento financeiro muito grande. Então veja bem, nesse momento já existiam 2 filiais, eu abro 4 filiais, e todo o pequeno capital que eu tive que me desfazer tudo. Eu tive que vender, por exemplo, 20 veículos para reinvestir na empresa. Quer dizer, você já não tinha nada mais. Talvez você voltei para estaca zero. Na sua cabeça você estaria no ápice de sua carreira, e não estava ainda. Exatamente. Mas talvez você poderia ter pensado assim: puxa vida. Exatamente. Não deu certo. Apareceu. E aí você criou a IS Logística. Isso aí. Que hoje tem o nome IS Log Service. Pois é, você está metido, hein, cara? Você é office boy, você já está metido para nada. Mas me conta uma coisa aqui, não se limita hoje a IS Logística inicial. Isso aí. Hoje você é dono de um grupo, ou pelo menos um dos participantes de um grupo. Isso aí. Hoje tem um grupo econômico, 4 empresas, segmentos totalmente diferentes, né? Agora você hoje, você é um caso atípico, em número de tantos outros milhões de pessoas que não deu certo, mas você é um caso comum dentre os vencedores. Exatamente. O seu perfil é um perfil acessível, é um perfil visionário, porque o visionário não é o que vê longe, não, às vezes é o que vê perto. Exatamente. O visionário é o que vê o que ninguém está vendo. Agora, hoje você me conta que você começou como office boy, eu posso começar lá no início, e hoje você é um empresário. Talvez continue como office boy, porque isso é um orgulho. Sim. Né? Se você não fosse office boy, talvez você não estaria aqui comigo hoje. E eu digo mais, devido à minha função de office boy, que eu iniciei num escritório de contabilidade, me levou a estudar ciências contábeis. Sim. Eu sou formado em ciências contábeis. Então, às vezes, se você fosse médico, você não teria visto. Sim. Né? O que eu quero te perguntar é o seguinte: você falou um ponto aí chave, que quando você não tem nada a perder, nada e nada é a mesma coisa. Hoje você deu uma arrancada e você já sentiu o gostinho da perda, no momento mais difícil. Hoje você ainda tem o mesmo perfil arrojado, ou você mede mais? Eu tenho o mesmo perfil arrojado, mas tem uma essência minha, modéstia à parte, eu nunca perdi, e é o resultado do meu sucesso. É saber identificar a minha falta de habilidade para algumas coisas. Por exemplo, quando eu estava iniciando a empresa, eu era péssimo em comprar. O cara pedia 10, eu queria pagar 12.
Isso para uma empresa é ruim. Então eu me identifiquei... Você se identifica, o seu ponto fraco. Exatamente. É saber quais são os meus pontos fracos. É a questão. E trazer gente melhor do que eu para fazer. Sempre foi assim. Hoje a empresa tem 410 funcionários, toda a minha liderança é melhor que eu. Mas aí o cara tem que se permitir identificar e saber que para algumas coisas, e isso é normal, ele não tem habilidade para aquelas funções. Você começou com 17 mil reais, é isso mesmo? 17 mil reais emprestado. Pagou? Pagou. Foi sócio investidor anjo, que inclusive no livro eu agradeço muito ele, que ele foi Não, nós vamos chegar nesse assunto, porque o cara... Você começou de bicicleta, não? Porque você não tinha carteira ainda, você era office boy de que a pé? Office boy, depois como agregado já Pois tinha mas com carteira. o office boy você tinha o quê? Bicicleta? Não, era a pé mesmo. A pé mesmo? Naquela época não tinha... Porque, ó, nós vamos falar daqui a pouco, o Thiago está lançando um livro, cara. O Thiago está lançando um livro que chama Pense Dentro da Caixa. Mas isso aqui eu vou chegar para o final, nós estamos fazendo sua trajetória ainda, né? E você teve uma frase aqui, que não se controla o que não se gerencia. Foi uma frase que saiu num jornal do Estado de São Paulo, Paulo. Essa frase é do Falcone, né, que é um dos caras que eu admiro. Um dos conselheiros da Ambev. Exatamente. E eu aplico muito isso na empresa, né? Não se gerencia o que não se mede, né? E o que você quer dizer com isso? Porque você, para falar isso, eu imagino que tudo que você aprendeu foi na prática. Foi na prática. Estou correto? Correto. Você falou assim, conta um momento ruim que eu contei em 2007, conta um momento bom. Eu vou contar em 2009, que vai chegar nesse tema. Em 2009 a empresa começou a crescer muito, né? Veio aquela crise financeira e na crise, por incrível que pareça, onde eu mais cresço. Inclusive agora está sendo o maior crescimento da história da empresa. Por quê? Porque o nosso serviço é um serviço que traz melhoria cobrança? E redução. Não, é um serviço que traz melhoria e redução para o cliente. Como eu não sou um serviço prioritário, eu sempre fico para depois. Na crise, a redução que eu ofereço acelera a fechar negócio. Então, na crise, fala assim, precisamos reduzir custos de transporte de malote. Aí procuram a gente, entendeu? Entendi. Então, em 2009 eu estava crescendo muito. Nessa época, em 2009, eu já deveria ter ali umas 12 filiais. Saindo da crise de 2008. Saindo da crise de 2009. Exatamente. 2009 é aquela crise grande. E a gente começou por estar estruturado aqui, uma coisa importante assim. Às vezes as coisas não acontecem pra gente porque a gente não está preparado. Nesse momento eu estava preparado com filiais para atender. E veio essa crise grande, né? A empresa deu um boom gigantesco. E aí, qual que é a tendência do empreendedor, né? Eu falo, tô tranquilo, eu vou sentar aqui. E eu comecei a ficar perdido na minha administração. Não sabia como administrar, não sabia como gerenciar. E nesse momento eu vou estudar sobre o que as melhores empresas têm feito de prática. E o melhor, além de estudar, eu desço e vou com o meu time entender gerenciamento da rotina, gestão à vista e vou aplicar isso na empresa. Então, assim, nesse momento a empresa profissionalizou muito. E, na verdade, seguindo a sua linha de logística reversa, você teve uma evolução reversa. Porque você estava lá e percebeu que tinha que voltar. Exatamente. Porque você estava andando um pouco fora do... E o melhor, né? Eu identifiquei que eu estava perdido na minha administração. Eu falei assim, eu estou perdido, preciso de ajuda, eu estou crescendo muito, estou perdendo o fio da meada aqui. Então vamos estudar, vamos buscar ajuda e profissionalizar a gestão da empresa. Né? E esse momento foi o momento que eu mais aprendi todos os anos. Pense dentro da caixa, porque geralmente a ideia é pensar fora. Pois é. O que consiste, o que o Thiago quer falar para pensar dentro da caixa? Eu acredito muito que a vida acaba sendo uma caixa, né? E com várias gavetas. Por exemplo, você sai do trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, vai para sua casa, né? E ali o pense fora da caixa, todo mundo criou aquele conceito, cara, ir num monge, ficar pensando. E eu digo muito que existe muita oportunidade em processos mal feitos e executados. Então, qual que é o conceito das nossas empresas? São 4 empresas. Nós não inventamos nada. A gente melhorou o processo existente, pensando dentro da caixa. Mas você sabe que isso é um raciocínio dos grandes empreendedores, inclusive do varejo. O Abílio Diniz tem essa mania de copiar o que já foi feito. Ele viaja, ele vai e copia. Porque dá muito menos trabalho. E gasta muito menos dinheiro. Dá muito menos trabalho. Por exemplo, o Uber. O Uber já tem 4 concorrentes. Viram que já deram certo e já... E você copiar, é muito mais fácil você melhorar. Muito mais fácil melhorar porque depois. Criar, você ainda não tem aonde apontar de errado, mas você copiar, você já sabe os pontos falhos. E o mais importante, que é o que eu acredito muito mais, né? Eu falo duas frases muito importantes. Primeiro é você aplicar gestão. As empresas no Brasil hoje, de pequeno e médio porte, elas não têm gestão. Elas não sabem medir
elas não sabem indicador de desempenho, elas não sabem como medir, como controlar um indicador. Então a ideia do livro é você dar ferramentas para você pensar dentro da caixa e ferramentas para você depois fazer a gestão, que é o que eu acredito muito mais. Você ter alguma coisa, achar uma maneira de fazer diferente e depois aplicar a gestão. O que está faltando para pequenas e médias empresas é gestão. A grande maioria quebra por falta de gestão também. Agora, não li seu livro, mas quero muito ler. Vou fazer questão de ler, depois te falo. O Ótimo. feedback eu talvez até copie, que você já fez na frente, eu faço o melhor, né? Mas eu quero te falar o seguinte, quando você fala pense dentro da caixa, você vai um pouco na contramão, não li ainda, mas daquela teoria da cesta de ovos, diversifica um pouco, ou por uma outra analogia. Você fala que nós temos várias gavetas, né? Que é a nossa vida, né? É a nossa vida, sim. Isso. Mas você hoje tem várias empresas, todas correlacionadas ou não? Totalmente independente. Não, mas eu falo o seguinte, o segmento é Totalmente diversificado. Quais são os segmentos hoje que você Tem atua? uma trading company, tem uma assessoria de comércio exterior e tem uma corretora de câmbio. Mas estão correlacionados, isso é bem danado, porque você mexe com exportação. Sim. Você pega... Essa sim, mas não tem nada a ver com a IS. Que é a Por maior empresa do enquanto, grupo. porque a IES você já está exportando, Não. você já trocou a nomenclatura. Mas a IS não tem nada a ver com essas empresas. E todas elas são gestão e administração independente. Mas elas se interligam, ao menos pela finalidade social. Eu falo isso As três em assessoria, as três de Sim. comércio exterior. Eu te falo, talvez eu clarei um pouco o que eu quero saber é o seguinte. O caso do Silvio Santos é muito bacana, porque o Silvio Santos, ele começou com o Baú da Felicidade e ele precisava, ele tinha uma época que ele sorteava Kombi, ele precisava de Kombi para vender e sorteava Gol. Sim. E quem fornecia não estava dando conta de suprir pela demanda. Ele falou, poxa, eu vou montar uma concessionária. Sim. É um negócio separado, mas é interligado porque ele comprava os próprios carros. Da mesma forma, ele falou, poxa, mas aí eu financei e eu vou montar um banco. Sim. Você faz essa ligação entre as empresas? Não. São empresas com gestão e administração totalmente diferentes. Até porque o que eu acredito muito é foco, né? Eu acredito muito que é o seguinte, hoje o grande, e eu já pensei várias vezes nisso, tá? Você dentro da IES, por exemplo, a gente é forte, nós somos forte, conhecido e reconhecido no mercado, referência por um serviço. Cara, vou deixar você concluir, mas não vou ter que fazer uma pergunta. Por exemplo, eu já tive várias oportunidades de dentro da IES partir para outros serviços dentro da IES. A gente sempre quis ser reconhecido, ser referência no transporte, documento corporativo. Vem empresa, vem fundo querendo comprar, vamos para e-commerce. Cara, nosso foco é esse, né? Então eu vejo muito que às vezes o empreendedor, ele começa a dar certo, ele começa a fazer carta de mágico. Ele começa a abrir, você precisa disso, eu tenho. Você precisa disso, eu tenho. E é onde perde a qualidade. E perde a qualidade e perde a referência. Eu tenho que te perguntar, cara. Não sei se alguém já te perguntou. Você encontrou seu chefe depois disso? Não, nunca mais. Mas você não vai lá visitar? Você tem que agradecer, porque se ele tivesse acreditado na sua ideia... Boa ideia. É o mais que vem. Inclusive, se eu fosse você, mandaria para ele uma anuidade gratuita. Eu perdi o contato, nunca mais. Fazem 15 anos. Agora, o que não fazer? No que diz respeito a... Você continua empreendedor, mas hoje você está mais consolidado. Sim. Você não é aquele que está começando. Sim. Porque nós temos aquela ligação de empreendedor, geralmente para a pessoa que está começando, alguém quer mudar um pouco o foco do seu negócio e vai tentar uma coisa nova. Eu acho que você já saiu desse patamar há muito tempo. Sim. Você hoje já é um empresário consolidado. Sim. Né? O que não fazer? O que você não faria que você fez? Não contratar quem eu não posso demitir. E quem é que você... Cara, aí é uma coisa. Qual é o perfil? Às vezes pode ser amigos, pode ser familiares, aquela pessoa que vai entender numa contratação, por exemplo, o cara num jantar ele contrata um cunhado dele, né? E contrata não porque o cara tem habilidade para aquela função, contrata por relacionamento. E depois esse cara cai para dentro da empresa, ele não pode demitir porque o cara é cunhado. E ele acaba perdendo o time dele todinho. Então, não contratar quem você não pode demitir. Segundo, o empreendedor, quando ele vai montar um negócio, isso aconteceu comigo, tá? Ele tem que saber qual a verdadeira habilidade que ele tem. Por exemplo, ele é bom em vendas, ele vai cuidar de vender. E ele vai trazer alguém para ajudar a administrar. Sozinho você não faz nada, mas você tem que identificar a sua habilidade para tal requisito. Eu acho que muito empreendedor ele acaba montando um negócio e ele não, olha que loucura, ele não sabe dentro do próprio negócio dele qual é a responsabilidade dele. Ele vai cuidar de quê? Aí ele fica igual pato, sabe?
voa mal, nada mal e anda mal. Não faz nada bem. Faz nada bem. Faz tudo e corresponde a nada. Exatamente, né? E que custo é igual unha. Você corta, cresce. Você corta, cresce. Você corta, cresce. Então, o custo é um negócio que tem que estar em cima. E o que você adotaria como mantra? O que você fez, que você fala, isso eu tenho que fazer e ainda bem que eu fiz? Gestão da rotina e gestão à vista. Você começar uma empresa com gestão, quando você passa pelo processo que eu tive que passar, que é mudar a cultura da empresa, uma empresa que não tinha controle nenhum, que era igual aquela música, deixar a vida me levar, e você tem que de repente mudar, bivoltar a companhia para colocar a gestão, dói muito mais do que você começar com uma empresa com gestão. Mas seria então o que seria a questão de planejar? Seria de medir, de criar indicadores, de você saber, por exemplo, quantos telefonemas um vendedor tem que dar para dar um resultado, de você saber quantas visitas um vendedor faz para ele trazer um contrato para dentro da empresa. Você só consegue saber essas informações se você medir. 36 anos, você está só começando. Né? Tem gente com 40 que ainda não sabe nem o que quer. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Eu sempre montei a empresa para deixar um legado, né? Eu acho que eu vejo a AES como uma empresa muito maior ainda. Eu vejo a AES como uma empresa até para os meus filhos estarem, veja bem, não virando dono, mas trabalhando um dia nelas e aprendendo um dia nelas, coisa que é oportunidade que eu não tive. Eu pretendo chegar numa companhia de uns 3, 4 mil funcionários, e nesse momento, com essa profissionalização da gestão, aí talvez seja o momento, quando ela estiver muito grande, de vender. E aí começar um novo desafio. Mas você já está com tudo planejado, porque hoje é muito comum, você não tem um apego para sua cria? Não tenho. Pagando bem que mal tem? Não tenho. Eu acho que o empreendedor ele é movido a desafio, né? E vai chegar um determinado momento que a empresa já perdeu o desafio. Os desafios serão outros, né? Ou então uma nova empresa. Ou então um novo segmento. Ou talvez, é muito comum hoje, porque você faz parte daquele nicho menor, onde o patrimônio não é o primordial. Talvez a conquista ela seja maior. Aquela questão, eu falo muito, já falei com outras pessoas, que os grandes vencedores, eles se preocupam mais em prosperar do que em enriquecer. Exatamente. Você me fala hoje em ter 3 mil funcionários na contramão da redução de custos, momento em que todo mundo está cortando. Em contrapartida, você também fala que tem que controlar. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acho que talvez o céu seja o seu limite, mesmo assim, se for viável financeiramente. Tiago, foi um prazer enorme te conhecer, prazer sua também. História admirável, e espero que você volte para contar novos cases, se Deus quiser. Tá bom? Sucesso. Obrigado. Um forte abraço. Come with me now, I'm gonna take you down. Oh, come with me now, I'm gonna show you how. É isso aí, depois desse passeio com os jovens no mundo dos negócios, o Entre Linhas vai se despedindo e te espera na semana que vem, com um novo assunto e uma nova abordagem.